Hoje nós vamos falar de um assunto que é correlato, o Tribunal de Cristo. Quem aqui já ouviu falar sobre o Tribunal de Cristo? Já ouviu? Abra sua Bíblia comigo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, tá? E é muito importante esses temas nesse momento, tanto para a igreja valorizar a salvação, quanto para a igreja entender também a urgência de nós espalharmos o Evangelho. No domingo que vem, nós vamos fechar o propósito de 31 dias orando por almas. Você recebeu a listinha de salvação, colocou lá os nomes das pessoas que você quer ou que você queria clamar por salvação. Vem fazendo isso o mês todo, amém? Agora, nós vamos fechar domingo que vem, se Deus quiser. No quinto domingo, nós temos um domingo extra, nós vamos fazer aquele culto bonito do amigo. Quem se lembra do culto do amigo, como funciona? Você vai convidar essas pessoas que estão debaixo da sua intercessão, e também aquelas que de repente você fala, puxa, não me lembrei de orar por aquela pessoa, mas eu quero convidar. Convide o máximo de pessoas para estar conosco. A Fabiana me mandou um modelo de convite, gente, e eu até comecei a imprimir. Mas não deu tempo de fazer toda a impressão. Mas eu havia pedido para ela fazer também um convitinho digital, porque eu sei que tem muita gente que prefere que ao invés do papel, mandar pelo WhatsApp, né? Até por causa de ter esse meio digital, as pessoas hoje perdem o papel, esquecem. Então, e ela falou assim, pastor, eu já coloquei no IEQ, já tem lá. Então, gente, lá no IEQ tem o convitinho para todas as pessoas que você quer mandar, aquelas que não vai dar tempo de você ver durante a semana, você manda no digital, tá? E a gente faz aquela celebração do amigo. No final, vocês só me lembrem, a gente durante a semana montar uma equipe de recepção aí para receber muito bem o pessoal, como a gente sempre faz, tá? Vamos lá, 2 Coríntios, capítulo 5, localizou, versículo de número 10. Vai dizer assim: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o que tiver feito pelo corpo, ou bem ou mal. Amém? Nosso Deus continua falando conosco, operando neste lugar, manifestando o teu poder e a tua graça, que esta palavra entre no profundo, entre no espírito, trazendo discernimento, fazendo discernir os pensamentos, escolhas e decisões nesta noite. Que os teus filhos sejam atraídos para mais perto da tua presença através desta palavra, que vocações sejam despertadas através desta palavra. Um grande avivamento, meu Deus, seja derramado sobre este lugar, em nome de Jesus. Amém, queridos? O Tribunal de Cristo é um assunto que segue o que vínhamos falando, porque em Lucas 16, na semana passada, falamos, e ali constatamos que após a morte, o rico desceu ao submundo, ao Hades, e Lázaro foi levado ao seio de Abraão. E nós vimos que o rico estava em muitos tormentos ali, já expliquei para vocês, não é pelo fato de ser rico, mas pelo fato da falta do arrependimento, da falta da escolha correta, da decisão correta. Então nós vimos lá longamente que o Hades é um lugar de tormento eterno, mas também vimos que o seio de Abraão é o lugar do descanso, é onde o rico almejava estar, mas já não havia tempo para isso, ele tinha consciência dos seus pecados. Lázaro estava ali no seio de Abraão. E quando nós falamos dessa questão do céu, o seio de Abraão, surge sempre aquela ideia de que eu vou para o céu, vou ficar numa nuvem, tocando a harpa, e tudo vai ser muito monótono. E quando nós mergulhamos na palavra de Deus, nós percebemos que não é isso. Existe na palavra de Deus um caminho, e o Senhor vai nos orientando à medida que nós vamos buscando para entendermos esse caminho. E quando nós falamos sobre o tribunal de Cristo, nós não estamos falando daquele julgamento das nações ou do julgamento do grande trono branco. Nós temos na Bíblia 3 julgamentos. O primeiro é o tribunal de Cristo, depois o julgamento das nações e lá no juízo final, o julgamento do grande trono branco. O tribunal de Cristo, gente, é um tribunal para os salvos. Não é um lugar onde vai se decidir se está salvo ou não está. Você sabe, você ouviu bem,
na semana que passou, nós falamos a salvação é em vida, a decisão correta, né? Receber Jesus, se fazer, né? ou receber a dádiva de ser uma nova criatura, morrer para nascer de novo através das águas do batismo, ser batizado com o Espírito Santo e andar em comunhão com o Senhor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 6 e verso 17, Paulo vai dizer que aquele que se une ao Senhor em espírito se faz um com Ele. Então, a partir do momento que eu recebi Jesus, morri para esse mundo, nasci de novo, eu vou caminhar em plena comunhão com Deus. Claro que eu preciso ter uma decisão sobre isso, que é o quê? Buscar a santificação. Então, nós vemos aí os mais diversos tipos de decisões hoje. Você vê pessoas às vezes que dão um mau testemunho. Você fala, mas como é que aquela pessoa é crente, é cristã e faz aquilo? Ela não nasceu de novo. Você vê pessoas que dão testemunhos lindos, que pregam com o seu caráter. Às vezes não abre a boca, mas evangeliza alguém com testemunho de vida. O que aconteceu? Essa pessoa nasceu de novo. Andando em santificação, está se fazendo um com o Senhor. Então, quando a pessoa parte da terra, ou ocorre aquilo que nós tanto aguardamos, que é o fenômeno do arrebatamento, ou seja, quando um salvo ou os salvos vão para o seio de Abraão, eles estão aguardando este evento. Que evento é este? É o tribunal de Cristo, que está ligado à segunda vinda do Senhor Jesus. Porque para nós que cremos no arrebatamento secreto, nós entendemos lá por Apocalipse 19, que a igreja, a noiva, está chegando no céu para a celebração das bodas do Cordeiro. E bodas é uma festa, não é isso? Quando um casal comemora as bodas, é o quê? É uma festa. Aqui nós vamos estar vendo o casamento do noivo com a noiva. Sabe por que o Espírito Santo está aqui na terra, nos adornando, trabalhando na nossa vida, aparando as nossas arestas? Sabe porque eu sempre lembro você que o maior período dentro do desenvolvimento da salvação, o maior período é aquele do processo de santificação, porque a conversão ocorre quando recebemos Jesus. E até que nós sejamos chamados desta terra para o céu, enquanto nós vivenciarmos aqui, nós vamos estar dentro do segundo período. Primeiro, conversão. Segundo, santificação. E terceiro, glorificação, que é quando a gente sai dessa terra. Então, por que o Espírito Santo está aqui realizando este processo de santificação todos os dias na nossa vida? Porque nós somos a noiva que está sendo preparada, meus irmãos. E por isso é importante buscar a santificação. Você já viu uma noiva quando chega? Vamos falar especificamente do dia do casamento. Em geral, já desde muito cedo naquele dia, ela vai estar dedicando todo o tempo para os preparos. E são os adornos, não é assim? Está lá no salão de beleza, está fazendo uma série de coisas, unha, cabelo, massagem. Até o noivo, nesse dia, faz coisas que ele nunca fez para ficar bonito. Mas o enfoque está sobre a noiva, não é assim? Lá na igreja todo mundo quer ver o quê? A noiva. A gente vai fazer casamento, o noivo já está às vezes até ali na frente, depois ele cumpre o protocolo de entrar, mas qualquer barulhinho na porta todo mundo olha, é a noiva, todo mundo quer ver a noiva. E saiba que o céu está em expectativa também. Jesus disse assim, quando ele estava na terra, ninguém sabe a hora. O que ele está falando? Da sua volta. Só o Pai sabe, ninguém sabe a hora. Então imagine o céu aguardando o momento do casamento, o noivo vindo buscar a noiva, que é a sua igreja. Há grande expectativa lá. E aqui na terra, há um grande trabalhar, meus irmãos. Embora nós estejamos dentro de um mundo caótico que jaz no maligno, nesse momento a gente pode dizer que aqui, para os salvos, para aqueles que são selados com o Espírito Santo, é o salão de beleza de Deus. A igreja é o salão de beleza de Deus. Então você chega aqui, a palavra confronta, a palavra corrige, a palavra bate, a palavra arruma aqui, acerta ali, tira você está saindo do caminho, volta de novo para o caminho. E você fala, ai meu Deus, fui lá, tirou um bife do meu dedo, não é assim? Ai, tirou um bife.
Ai, cutucou do lado do meu pé. Ai, puxou um pouquinho meu cabelo na hora que estava arrumando. Ai, aquele outro negócio me incomodou um pouco. Sabe por quê? A noiva está sendo adornada. A noiva está sendo preparada, meus irmãos. E ficar bonito dói, não dói? Não dói ficar bonito? Duas coisas que dói: crescer e ficar bonito. Eu vi o médico dizendo, a criança muitas vezes tem dor nas pernas. Eu tinha muita dor na perna. Minha mãe achava que era porque eu corria demais. Eu ia chorando para ela, falava: sossega um pouco, você não para. Mas não era. Eu vi o médico dizendo que quando os ossos estão crescendo, dói. Então às vezes a criança reclama um pouco da dor, mas é porque ela está crescendo. Ficar bonito também dói. Determinados procedimentos dói. E aqui nós, de repente você fala: pastora, você está comparando uma coisa assim meio fútil, né? Não. A palavra de Deus, ela não é fútil. Estou só fazendo esse paralelo para você entender. A palavra de Deus trabalha no nosso caráter. Ela tira os nossos vícios. Ela tira as nossas inclinações para o mal. Ela corrige alguma coisa que vai nos fazer inclinar para um caminho que não é do Senhor. Toda vez que nós somos ministrados pela palavra de Deus, seja num estudo, seja num encontro de oração, seja no domingo da adoração, aquele momento que você se volta, Deus está trabalhando e está adornando o corpo, a noiva. E olha que coisa interessante, nesse momento Ele trabalha pessoalmente com cada um de nós, mas para que haja a perfeição de todo o corpo. Porque eu sozinha não sou igreja, eu sozinha não sou a noiva. Unida com vocês, sim. Quando eu estou no corpo de Cristo, então eu sou a noiva de Cristo. E assim como o nosso corpo tem muitos membros, e para cada membro há um tratamento, se a gente seguir o pensamento lá, quando alguém vai para o salão, a manicure cuida da mão, o pedicure cuida do pé, o cabeleireiro cuida do cabelo, quem faz massagem cuida de algum local do corpo. Então existem vários cuidados. Então essa mesma palavra que Deus está dando agora, ela trata com cada um de nós de maneira diferente e exatamente na área em que cada um de nós precisa. Sabe o que é isso, irmão? É milagre de Deus. É a mão do Senhor trabalhando em favor da noiva. Por quê? Porque a volta do noivo está muito próxima. É iminente. Quando a gente vai para o campo escatológico e a gente olha para a Bíblia sobre a segunda vinda de Jesus, alguns dados para você pensar, que são muito interessantes. Mais de 1.800 referências diretas ou indiretas na Bíblia sobre a volta, a segunda vinda do Senhor Jesus. Nós costumamos falar a volta de Cristo, a segunda vinda do Senhor Jesus. A Bíblia fala 8 vezes mais da segunda vinda do que da primeira. E os sinais estão se mostrando. E olha que coisa linda: o cordeiro que primeiro veio para a cruz, ele virá agora para o trono. Ele virá como leão para reinar. A primeira vinda foi para a cruz, mas a sua segunda vinda será para o trono. E quem não tem o discernimento do Espírito, quando chega naquele período da Páscoa, pode dizer: puxa, por que fizeram isso com Jesus? Ninguém o defendeu. Mas você tem o entendimento correto. Jesus disse assim: a minha vida eu dou, para depois tornar a tomar. Quando Pilatos disse para ele: fala comigo, porque eu posso decidir sobre a sua vida. Ele diz para Pilatos: nenhum poder te seria dado se do céu não fosse outorgado. O que ele está dizendo? Tudo que está acontecendo aqui estava escrito, e assim como é a vontade do Pai, eu vou cumprir até o final. Então, como cordeiro, ovelha muda daquele jeitinho que ele fez, cumpriu obedientemente até a morte e morte de cruz. Poderia ele clamar ao Pai, como ele disse, 12 legiões de anjos viriam, mas não era o caso. Cumpriu como ovelha muda, foi obediente. Mas e agora em sua segunda vinda? Agora ele vem como ovelha muda, cordeiro? Não. Ele vem como leão da tribo de Judá, para ocupar o trono que sempre foi dele. Então a noiva precisa aguardar com expectativa. Diga assim comigo: aleluia. Ora vem, Senhor Jesus. E o tribunal de Cristo é o evento que segue o arrebatamento. Então, para nós que cremos no arrebatamento secreto, sabemos,
né? O pessoal tem até feito alguns vídeos com inteligência artificial, vocês já viram isso? Como que se a igreja já tivesse sido tirada da terra, as pessoas desesperadas, dizendo: cadê minha mãe, cadê meu pai? Né? E aviões desgovernados, carros desgovernados. Por quê? Porque é como um relâmpago que se mostra, né? Do Oriente ao Ocidente. É muito rápido a retirada da noiva. A gente vai falar em outra mensagem, porque a gente precisa só de uma mensagem para falar sobre isso e te dar as bases bíblicas disso. É só para você conseguir conectar o momento do tribunal de Cristo. Então, nessa hora, quando o pai ordena, o noivo vem, retira a noiva da terra. E com a noiva, quem sai junto aqui da terra? Quando a noiva sai, sai também o Consolador, o Espírito Santo. Então, pense nisso, porque será um momento muito triste, meus irmãos. Hoje, o salvo suporta esta terra. As pessoas suportam por causa de duas coisas: a presença do Espírito Santo e os dias abreviados, os dias encurtados, para que o tempo passe mais depressa. Mas quando o Espírito Santo e a noiva saírem da terra, é melhor nem imaginar o que vai virar isso aqui. Porque o nosso socorro hoje é o quê? A presença de Deus, não é isso? A palavra de Deus, onde é que a gente vai buscar refúgio, força? Na casa de Deus. Mas nessa hora em que o noivo chamar, vai ser muito rápido. Deixa rapidamente eu abrir um parênteses aqui para dizer para você que o que eu estou pregando para você não é algo apenas que eu vivencio por estudar as escrituras ou a teologia. Eu comecei a me aprofundar na escatologia em 2017, quando durante a madrugada o Senhor me deu. Em primeiro momento eu pensei ser um sonho, mas depois eu entendi que isso era muito mais profundo, era uma visão, né? Toda essa descrição que a gente tem do arrebatamento, eu vivenciei, é uma coisa assim extraordinária, né? Subir e começar a ver tão extraordinário que no começo eu não conseguia entender o que estava acontecendo ali, né? Os meus pés saíam do chão, como quando você está dentro de um avião que está decolando, e eu queria voltar para o chão, e eu falava: meu Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo? E aquilo foi se estendendo. E quando, só para resumir para vocês, quando chegou numa certa altura, eu falei: é o arrebatamento, meu Deus, é Jesus. Jesus é o Senhor, meu Deus. E aí é fantástico, né? Quando as pessoas descrevem, de fato você não vê o rosto dele. E é tão grande. Então, e eu me lembrei, quando eu vi aquela porta, todos entrando por ele, eu me lembrei do versículo quando ele diz: eu sou a porta. E aquilo era como um imã, como o pastor fala, era como um imã, aquilo ia atraindo a gente. Quando eu, uma certa altura, falei: isso é o arrebatamento. Eu comecei a olhar do lado para procurar pessoas. Meu Deus, será que todo mundo estava preparado? Deixa eu encontrar alguém. As pessoas falam que a gente vai ter memória. Falamos sobre isso semana passada, da memória. E aí aquela luz foi crescendo, 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 né? E a ponto de eu acordar e já chamar o pastor e falar: Jesus voltou, Jesus voltou. Ele falou: o que foi? Ele está falando? Aí eu vi que eu estava dentro do quarto, luz apagada, de madrugada. E eu falei: eu sonhei. E dormi de novo. Mas depois o tempo foi passando. O tempo foi passando e eu fui percebendo que aquilo não foi um sonho. Sabe por quê, irmãos? Às vezes eu vejo, e respeito a crença de cada um, mas às vezes eu vejo um bombardeio, né, da internet sobre isso. Não vai ter arrebatamento, não é desse jeito, não vai acontecer. Respeito. Só que é como quando o pastor falou que alguém foi dizer para ele que não existia batismo com o Espírito Santo e ele tinha sido batizado com o Espírito Santo. E ele respondeu para a pessoa assim: você não vai tirar de mim o que eu recebi. Então, como poderia eu não crer no arrebatamento? Não dá para tirar de mim o que eu recebi, naquela visão de Deus. Então, respeitando a crença e a doutrina de cada um, mas aquilo foi muito real. E nessa hora, irmãos, que a noiva é tirada da terra, lá no céu o que vai acontecer? As bodas do Cordeiro, o casamento tem festa, né? E ali há um comparativo que enquanto na terra 7 anos de grande tribulação está acontecendo, lá no céu 7 anos de celebração. E por que o tribunal, por que pastor, em meio à festa, em meio a um casamento,
pode ter um tribunal. Exatamente porque, irmãos, é uma reunião de salvos. Ali não é uma decisão, você está salvo ou não. Todos os que subiram, eles estão salvos. Então, para que serve essa celebração ou este tribunal? Para galardoar. Hebreus, decorrer do capítulo 11, fala que o Senhor, Ele é galardoador dos que o buscam. O que é o galardão? É o prêmio, é a coroa, é aquilo que será entregue ao salvo, que produziu frutos aqui nessa terra. Então entenda uma coisa, aqui fica muito claro para nós: salvação não é por obras. A salvação, ela nos é dada através do sangue de Jesus. Salvação não é por obras. As obras são frutos da fé. As obras são frutos da redenção. Uma vez que eu recebi Jesus, uma vez que eu nasci de novo, aí, como Paulo escreveu aos Efésios, o Senhor nos criou para andarmos em boas obras. Ou seja, naturalmente eu vou frutificar o sobrenatural. Vai começar a brotar na minha vida os frutos do Espírito Santo. Claro que se eu estou buscando santificação, porque nada é automático. Não é uma credencial que eu recebo. Olha, fui na igreja, aceitei Jesus, pronto, tá, vai acontecer. Não. O reino de Deus é tomado por esforço. É um esforço diário. O sacrifício de cruz é algo que nenhum de nós poderíamos fazer. Então Jesus já fez. Mas o esforço diário, irmãos, seria uma coisa mínima. Isso nós precisamos fazer. Nós fazemos pelo nosso corpo físico. E nós precisamos fazer também pelo nosso espírito. Veja, Romanos, o capítulo 14, puder projetar, Alexandre, os versos 10 e 12, vai dizer também sobre o tribunal. Vai dizer: pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. E depois você pega Mateus 12, 36, por favor, tá? Mateus 12, 36. Então, primeiro ponto, uma das coisas que vai acontecer, nós vamos dar conta de nós mesmos. Você não vai dar conta do irmão, você não vai relatar: ah, mas esse irmão também nem fez tantas coisas, eu não vi, por que ele está sendo tão bem galardoado? Porque dentro dessa linha dos galardões, irmãos, quando a gente vai mais adiante, e a gente vê que no reinado de Cristo, os santos vão reinar com Ele, eu costumo dizer aqui para o pessoal entender de uma maneira muito simples, quando a gente está estudando isso, costumo dizer: onde você vai morar, a casa que você vai ter, tudo isso vai ser determinado ali. O Cordeiro vai governar sobre distritos, ele vai governar todas as nações sobre distritos. E em cada um desses lugares, o Cordeiro tem que ter os seus longamanos, as suas extensões. Quem serão estes? Senão os santos que serão galardoados. Você está entendendo por que a vida com Cristo não é apenas a gente vir para a igreja, ouvir, volto, vivo a mesma vida, venho, ouço, volto, vivo a mesma vida, sem um propósito, sem um alvo? Não. Nós estamos aqui para frutificar. Nós estamos aqui para fazer o reino se expandir. E isso não é meramente uma obra daqui. O Cordeiro está anotando, o Cordeiro está recebendo. E quando formos chamados diante desse tribunal, nós daremos conta, E por que eu pedi para pôr Mateus 12, 36? Porque é algo que chama a nossa atenção, irmãos. Às vezes a gente perde tempo com coisas tão frívolas, tão bobas, e deixa de trabalhar por aquilo que é pão. Veja, Mateus 12, 36. Digo-vos, pois, que de toda palavra fútil que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Então, quais coisas, por exemplo? Claro que aqui está falando lá do juízo, lá na frente. Mas quais coisas, por exemplo? O tempo que eu perdi falando bobagens, ou analisando a vida alheia e deixei de frutificar para Jesus. Então, de repente, aquela pessoa que olha e fala: por que aquela pessoa está sendo tão galardoada assim e eu não estou sendo? Por quê? Porque ela usou o seu tempo e a sua energia para frutificar
para o reino de Deus. Então, isso é um despertar para nós nessa noite. Como é que eu estou usando o meu tempo? Tempo, algo que é tão escasso. Esses dias eu estava ouvindo o testemunho de uma adoradora, que é também pastora, e ela contando que no ano de 2023 ela tinha um ministério estabilizado no Brasil. O Senhor falou para ela: larga tudo aqui e vai para os Estados Unidos. E ela disse que não queria. Ela falava: não, minha família está aqui, está tudo aqui. Não, vai. E ela foi. E ela falou: Deus trabalha de maneira que às vezes a gente não compreende. Cheguei na igreja onde eu deveria ajudar, e essa igreja em 4 meses fechou. Ela falou. E eu me vi com a minha família nos Estados Unidos, sem nenhuma estrutura. A igreja, para a qual eu tinha vindo colaborar, fechou. E aí vieram as dificuldades, as intempéries, até que o Senhor abriu uma porta. Nós estamos com uma igreja, mas ela disse assim: a gente consegue fazer rapidamente um culto no domingo, porque aqui o povo, ela conversando com alguém que também era brasileiro, aqui o povo não tem tempo, não para isso. Irmãos, e aí você vai entendendo o estado das nações e das pessoas hoje. Porque é uma nação, que nasceu com princípios cristãos. E isso não é só lá. Se nós no Brasil não cuidarmos, o Brasil está indo pelo mesmo caminho do esfriamento. Porque essa mesma trajetória aconteceu na Europa, aconteceu lá na América do Norte. Muitas apostasias, muitos escândalos, e foi esfriando. E a gente vê quem passa por esses lugares dizer o quão difícil ficou de você pregar e espalhar o Evangelho. E nós ainda estamos em tempo de fervor espiritual. Nós não podemos deixar isso acontecer. Então nós precisamos focar no nosso alvo, as nossas energias, o tempo que é tão escasso, fazendo na nossa vida o tripé, com o ensino, com oração e com adoração. Trazendo esse foco da palavra para dentro das nossas vidas, porque se estiver em nós, vai estar em nossa casa, vai contagiar a nossa família, vai alcançar o nosso lar. E é esse socorro bem presente que vai nos sustentar, porque quanto mais chega o tempo próximo do casamento, mais o caminho vai se tornando apertado e difícil. Você já viu casais que vão casar, chega lá quase que no dia, fala: eu não tenho mais de onde tirar dinheiro, meu Deus, quanto gasto. Já ouviu isso? Quanto mais chega perto, meu Deus, parece que não vai dar, que não vai acontecer. Nós estamos fazendo um paralelo com o campo financeiro da terra. Assim também vai acontecendo coisas, e se você der ouvido para o inimigo, não vai mais para a igreja, não ore, não busque a Deus, não, olha só, você não tem tempo, vai lavar a louça, vai pôr o carro para dentro. O inimigo vai te citando tarefas. Vai para a igreja rapidinho no domingo, não mais que isso. E ele vai fazendo o quê? Esfriando o seu coração. Então nós temos que, como Abraão, esperar contra a esperança, dando glória a Deus. O que é isso? Tudo o contrário. Tudo que o inimigo manda, você faz o contrário. Não vai para a igreja, eu vou para a igreja. Vai lavar a louça agora. Não, eu ia orar, então eu vou orar. Daqui a pouco eu vou lá e cuido e lavo a louça também. E Deus vai multiplicar o meu tempo. Não aceite as ideias que Ele coloca. Sabe por quê? Ele sabe que a hora do casamento está chegando, igreja. E se você estiver frutificando, Ele está se descabelando, se Ele não estiver conseguindo te segurar. A Bíblia nos ensina sobre 3 grandes julgamentos que ocorrerão: o tribunal de Cristo, que é após o arrebatamento, o juízo das nações, que vem antes do milênio, e depois o julgamento do grande trono branco. Agora tem uma coisa interessante. Por que eu estou de novo falando isso para você? Porque quem é o juiz? Quem será o juiz em todos esses julgamentos? Veja, João capítulo 5 e verso de número 22, diz assim: também um pai a ninguém julga, mas deu ao filho todo o juízo. Sabe quem vai julgar? O cordeiro, o leão. Nas mãos dele foi entregue todo o julgamento. Lembra de Jesus? Quando ele chega perto daquele gasofilácio, fica olhando a forma como as pessoas adoravam. Não é como ofertavam, é como honravam e adoravam. E passa aqueles fazendeiros, aqueles homens, fazendeiros no sentido de pessoas de muita renda, e vão depositando muita coisa ali. Mas vem uma mulher simples,
e na visão dos discípulos coloca algumas moedas. E Jesus, olha só como ele sempre está nos observando. Ele fala, olha, né, se a gente fosse trazer para as palavras de hoje, o galardão dela vai ser grande. Os discípulos falam, como assim? Muitos fizeram muito mais. Aí Jesus vai lá na motivação do coração e ele diz assim, todos deram do que sobrava, do que restava. Era do pouco que tinha, entregou tudo. Irmãos, isso acontece na nossa vida todo dia, essa prova, esse desafio. Você quer ver uma coisa? Se você for olhar para as necessidades, no assunto que eu estava, para as necessidades e demandas que estão à sua volta, você não vem para a igreja nunca, você não faz nada para Deus, não vou me envolver com o reino não, meu tempo não dá. É a mesma coisa, a gente olha para essa passagem e pensa só nas finanças, nas moedinhas, não é isso, é em tudo na nossa vida, também nas finanças, mas aquele apertar do tempo, e você fala, não, eu vou buscar a Deus, eu vou. A semana é tão corrida, mas eu vou receber o pessoal aqui, vou fazer um lar de paz na minha casa, nós vamos ter tempo para oração. Não, quinta-feira eu preciso vencer batalha, estou cheio de luta, estou cheio de guerra na vida. Como assim? Eu vou para a igreja? Aí o inimigo vai dizer, mas vai te faltar tempo, você chega tarde, vai ter que jantar, vai ter que dormir. Sim. Se você vem para a igreja, você termina aqui, chega na tua casa, faz tudo isso, vai dormir, acorda renovado. Se você não vem, enrola, embrólio, nem a noite é bem dormida, porque aos seus amados Deus dá enquanto dorme. Acorda cansado, mas tá vendo? Se eu estivesse na igreja, estou tão cansado, se eu tivesse que eu nem ia levantar. Ao contrário, o inimigo está dizendo assim, bobinho, é assim que eu faço. Não vai para a igreja, não tem renovo, não tem palavra. Aí vai ficando escasso, chega no domingo, eu vou me arrastando. Porque o Espírito só se alimenta uma vez na semana, 50 minutos a 1 hora, depois ele fica 167 horas. Essa semana acho que tem 168 horas. Recebendo bombardeio do mundo. Quem é que vai ganhar? O Espírito não vai aguentar. Se eu te der uma refeição rápida no domingo à noite, falar para você, vai, cumpre a tua semana, domingo que vem você vem rapidinho para jantar aqui de novo. Você não chega no outro domingo, irmão, você já desfaleceu no meio da semana. Não tem como. E muitas vezes a gente quer que o nosso espírito reaja, dando para ele o mínimo da nutrição necessária. Veja, o tribunal de Cristo é um tribunal que se destina a avaliar as obras dos salvos. Então, rapidamente, deixa eu te dar alguns exemplos. Avaliação das obras dos salvos. E a gente estava falando de motivação, por isso que eu já estou puxando. Colossenses capítulo 3, versículo 23. Vai dizer que tudo que nós devemos fazer, tudo que nós fazemos, devemos fazer de coração, e como que para o Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazer de coração, como ao Senhor, e não aos homens. Então aqui a gente vai começar a entender o seguinte. O Cordeiro vai avaliar as obras. Que avaliação é essa que ele vai fazer? E por isso eu citei a mulher, ele perto do gasofilácio olhando. O que ele olhou? A motivação no coração dela. De tudo que tinha, entregou. Então, essas coisas que parecem bobinhas. Hoje, não, eu não fui lá para a igreja porque... Mas se for ao contrário, se você vier, o Cordeiro está olhando. Até agora eu não me envolvi com o reino, Senhor, porque eu não tenho tempo. Mas se você se envolver, irmã Adriana, eu quero estar junto com vocês no grupo de mulheres. Irmão Alex, eu quero estar com vocês no grupo de jovens, de homens. Mateus, vamos levantar um grupo de jovens aqui para adorar o Senhor. Pastora, eu quero ajudar com as crianças. Irmão, você vai ver o que Deus vai fazer através da sua vida. Sabe por quê? O Cordeiro está olhando aquilo que a gente tira, força que não tem. A Bíblia, quando fala dos heróis da fé, lá na carta aos Hebreus, fala que eles tiraram força da fraqueza. Eles tiravam força da fraqueza. Sabe o que é isso? E a Bíblia vai dizer, se te mostrares fraco no dia da angústia, tua força será pouca. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Não vamos falar nem da população do mundo, vamos falar de crentes que conhecem a palavra. Quantos conseguem tirar força da fraqueza? Muitos ou poucos?
Alguns que estão vendo falam, nem sabia que tinha força na fraqueza. E eu nem sabia, que isso? Para mim, estou fraco. Não, irmão. E a Bíblia vai mostrar que um abismo chama o outro. Se te mostrares fraco no dia da angústia. Fala para a pastora uma coisa, responde para mim. Quem é que está angustiado e fala, estou forte. Qual que é a natureza humana? Eu estou angustiado. Irmão, não chama não vou na igreja, não fazer visita com você. Não, também não quero nem que ninguém venha aqui orar por mim. Eu estou fraco. Sabe o que a Bíblia fala? Você vai ficar cada vez mais fraco, fraquinho, fracote, e vai enfraquecendo até que o inimigo te lança por terra, irmãos. A Bíblia nos orienta em tudo para nós termos vitória. A Bíblia nos guia. Ela nos dá o escape, como nós cantamos. Então, perceba, é tirar força da fraqueza. Se eu perguntar aqui para vocês, e perguntar para o pastor, e me incluir, e falar para vocês, daqui a pouco a gente canta. Ela já quer voltar para o louvor, daqui a pouco a gente canta. E se eu falar assim para vocês, olha só, irmãos, quem está tudo pleno, tudo esplêndido, aí tranquilo, vamos servir a Deus. Levante a mão para quem está tudo facinho, principalmente o pessoal do ministério. Não existe esse momento na vida de ninguém. É ao contrário, meus irmãos. Quanto mais você vai frutificar, mais problema para resolver, mais dificuldade, mais coisas aparecendo. Vocês sabem que de 2024, foi no início de 2024, o Senhor me deu um sonho, no meio de uma luta que eu estava tendo, que apareciam leões no meu caminho, se multiplicando, que no começo era dezenas, eu olhava para um, gente, eu estou ali, outro lá, outro cá, daqui a pouco foi para centenas, daqui a pouco era uma multidão. E não sei, já tinha a ver com a era da tecnologia, porque eu olhava e falava, esses bichos não são reais, era como se fosse AI, como se fosse inteligência artificial. E eu dizia, esses bichos não são reais, né? Todos vindo para cima. E depois disso, irmãos, não é que isso acontece quase sempre? Que hora que eu falo, Deus, me dá força, me ajuda a respirar, Senhor. É tudo ao mesmo tempo. E é sempre. Aí Deus dá um tempinho de bonança, toma o fôlego e começa de novo. E por que Deus mostrou? Para me mostrar que ele ia dar força. Ele falou, não estranha não. Daqui para frente vai ser assim até quando? Eu não sei. Esse dia eu falei, Senhor, até quando vai esse período? Quando o Senhor vai me dar um sonho assim, que esses leões vão sumir? Entendeu? Isso não compete a você saber. Só vai para frente. Só caminha, que eu te dou força. Então, não existe esse tempo, irmãos. Nós precisamos produzir. E por que Deus permite isso? Esse caminho cheio de leões que Ele mostrou. Porque Ele quer ver a motivação do meu coração. Qual que é a motivação do meu coração? Servir. Com leão, sem leão, com bonança, com tribulação, com dificuldade ou sem. Motivação é servir. E eu vou servir. Então, quando você colocar esse foco, esse alvo, você vai ver. 1 Coríntios, Alexandre, 3:12, do 12 ao 15, que, e aqui é muito interessante. Por que eu coloquei esses versículos? Eu quero ler com vocês, para vocês entenderem essa questão, né? A motivação no exercício do seu dom. Por que isso é interessante? Isso aqui faz parte do tribunal de Cristo, olha lá. Se alguém sobre este fundamento levanta um edifício do que, irmãos? Ouro. Ouro é um metal valioso, não é? E o ouro, ele é purificado no fogo, né? Então, você vê, e por que ele é tão valioso, ele é tão caro? Inclusive, é um dos elementos que existe no céu, mas no céu ele é muito mais purificado. Tem elementos que coincidem, existe lá no céu que na terra. A água, por exemplo, o ouro, né? A Bíblia fala do ouro de Ofir, mais puro que o ouro de Ofir, ou seja, é um material que ele sofre todo tipo de pressão, mas ele se mantém. E quanto mais trabalhado ou mais pressionado, o ouro vai ficando o quê? Mais purificado. A depender daquilo que Deus tem na sua vida, irmãos, a purificação, o processo é assim. Tem muitos leões, tem muitas lutas, tem muitas dificuldades, mas isso vai mostrando a grandeza da obra que Deus tem na sua vida. O inimigo, ele quer te mostrar uma situação invertida. Tem muita luta,
luta, para. Tem muita dificuldade, desiste. Tem muita coisa no caminho, abandone. Por quê? Porque Ele quer mostrar um caminho de facilidade. Desistir é fácil ou não é? É a coisa mais fácil que tem. Abandonar uma causa é fácil ou não é? É a coisa mais fácil que tem. Aonde está o desafio? É no prosseguir. Na carta aos Hebreus, você vai ver que o Senhor diz assim: a alma que recuar, eu não tenho prazer nela. Deus não quer que recuemos. Deus não quer que a sua igreja nesse momento diga: não, Espírito Santo, agora não dá para me adornar, não dá para passar pelo processo de santificação, eu estou com muita coisa para fazer. Você já pensou falar isso? Daqui a 1 minuto sai a igreja da terra, sai o Espírito Santo vem trabalhar. Acabou o tempo. Então, as obras de ouro são aquelas provadas no fogo. É daquela pessoa que tirou força da fraqueza. Não tinha como fazer, não tinha tempo, não tinha recurso, não tinha jeito. Mas ela foi na fé e realizou a obra de Deus. Obras de ouro. Depois nós temos a prata. A prata também não é valiosa? Da mesma forma, irmãos. Caminho estreito, carregando a cruz. Você já pensou naquele Cirineu? Aquele homem que conta, Flávio Joséfo comenta que aquele homem, nos seus escritos ele comenta que aquele homem vem das regiões da África ali. A filha estava doente, ele ouve falar de Jesus e ele vem para pedir a cura da filha. Quando ele chega, Jesus está sendo crucificado, caiu com a cruz. Ao ver de um incrédulo, poxa, eu vim pedir a cura para um homem que não está aguentando a cruz e que está sendo agora levado para uma morte de um criminoso hediondo. E naquele momento que Simão Cirineu chega, o que é dito para ele? Ajuda ele a carregar a cruz. Opa, eu vim buscar cura, mas aquele para quem eu ia pedir a cura, eu tenho que ajudar ele a levar a cruz. Deus está provando a medida da sua fé. Você já imaginou a honra daquele homem no momento de ser galardoado? O que ele fez? Ele não expressa nenhum questionamento, simplesmente ele vai ajudar. Irmãos, muitas vezes nós somos provados naquilo que nós mais precisamos. O Senhor fala: dê o seu tempo. Senhor, eu estou precisando de tempo. Entregue o seu tempo. Senhor, eu estou precisando que o Senhor abra mais caminhos aqui na minha profissão, Então, envolva com o reino. Como assim, Senhor? Se eu estou pedindo mais coisas na minha profissão, como é que eu posso envolver com o reino? Deus pede coisas que a mente humana não entende, porque o homem natural não discerne as coisas de Deus, mas o homem espiritual discerne todas as coisas. E ali, se você for uma pessoa de fé, aquele que tira força da fraqueza, sabe o que vai acontecer? Você se envolve com o reino, Deus te abre portas na sua carreira, você dá conta de trabalhar para o reino, você dá conta de produzir na sua carreira. As pessoas olham para você e falam: o que você faz? Me ensina. Você diz: eu temo ao Deus que é todo poderoso, ouço a voz dele e obedeço. É isso. Mas só prova quem tem fé, quem tem coragem. O que mais? Existirão obras de pedras preciosas. Ouro, prata, pedras preciosas, irmãos. Motivação do coração correta. Agora, existirão obras de madeira. Madeira, se você tocar fogo, ela queima. Se ela queima, ela acaba. Né? Vira carvão, mas já não é madeira. Não é? O que mais? Feno. E feno, se tocar fogo? Queima rapidinho? Dura assim, acabou. E existirão obras de palha. E palha? E geralmente Deus prova no fogo. Quando o fogo vem, aí você começa a entender por que em Mateus, no decorrer do capítulo 7, você vai ver pessoas chegando para Jesus. Olha lá o tribunal de Cristo. Mas Senhor, eu preguei. Senhor, eu expulsava demônios e eu cantava. E Jesus olha e fala: não conheço vocês. Eu nunca os vi. João 5:22, quem é que vai julgar? O cordeiro, o leão. Onde é que estava o cordeiro? Dentro do templo, pertinho do gasofilácio. Onde é que está Jesus?
sempre olhando e observando a motivação do nosso coração, a nossa disposição para o reino. Sempre, meus irmãos. E aqui eu vou fazer uma correlação para vocês das obras de madeira, feno e palha. O que você vê hoje, né, hora ou outra por aí, é alguém servindo para exaltar o próprio ego. Existe isso ou não? Preciso aparecer, meu nome precisa ficar conhecido, ai, meu nome tem que ser divulgado, né? Olha como eu lanço profecias, olha como eu sou poderoso, os demônios me temem. A gente não está falando de nenhum caso específico, a gente está falando do que existe por aí. Brigas. Eu tenho mais membros, minha igreja é grande, minha igreja tem isso, tem aquilo, eu tenho um rotativo de tantas, eu tenho, eu sou, eu posso, eu faço. Se a pessoa parar para se ouvir, ela já vai gritar, socorro, Jesus, né? Porque o eu, o ego, a alma, nada disso Jesus vai conhecer. Deus é Espírito e importa que os que o adoram, o adorem em Espírito e em verdade. Onde é que Jesus nos conhece? No nosso Espírito. Aí eu volto em 1 Coríntios 6,10. Por que Paulo falou assim? Aquele que se une a Deus em Espírito torna-se um com o Senhor. Orar em Espírito, pregar em Espírito, louvar em Espírito. Tudo o que nós fizermos tem que ser por meio do Espírito Santo em nós. E quando isso é dessa forma, importa que Ele cresça, que eu diminua. Importa que eu permaneça no anonimato. Importa que somente o céu veja. E se na terra acontecer, porque a Bíblia fala que a fama de Davi correu, a fama de Jesus correu, mas perceba que nenhum deles tinha motivação no coração para isso. Quando Davi vai ao extremo, né, ele peca, e ele entende que ele adulterou, ele entende que ele premeditou a morte de Urias, que ele deu a ordem que levou Urias à frente da batalha. Ou seja, Davi praticamente executou. Tanto é assim que quando Natan fala com ele, usado pelo Espírito de Deus, Natan diz assim: com a espada dos inimigos mataste Urias. Olha como é que Deus vê a motivação do coração. Davi não estava lá na batalha, Davi não estava no campo, Davi estava aqui no palácio, no trono. Mas Deus é muito direto com ele. Com a espada dos inimigos mataste Urias. Então, a partir de hoje, a espada não se aparta da sua casa. E aí você vê a consequência. Porque Deus perdoa, Ele é misericordioso. O problema é que o pecado tem consequência. A espada entrou e Aminon, o filho primogênito de Davi, violenta Tamar, a própria irmã. E o irmão de Tamar, Absalão, vinga a violência contra a irmã, matando Aminon. E assim, quando Salomão sobe ao trono, precisa matar Adonias. E assim a espada vai consumindo a casa de Davi. Então, perceba, meus irmãos, quando Davi ora o Salmo 51 e pede perdão, ele não fala para Deus assim: Senhor, me resguarde o trono, como fez Saul. Saul mete os pés pelas mãos, desobedece, acha que o profeta Samuel estava demorando, oferece ele mesmo um sacrifício. E quando Samuel traz uma palavra de Deus corrigindo, ele diz para Samuel: então pelo menos vamos até os homens para que eu seja honrado. Os grandes de Israel estão ali. Olha a preocupação dele. Ele acaba de ouvir: Deus está rasgando o reino das tuas mãos, Saul. A preocupação dele: pelo menos então vamos lá fazer uma presença comigo, para que eu seja honrado. A diferença de Davi. Davi está orando o Salmo 51, aí você descobre porque ele é o homem segundo o coração de Deus. E ele fala assim: não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. Senhor, eu sei que a espada vai consumir minha casa, eu sei que é consequência do meu pecado, eu não estou me importando com o trono, eu não estou me importando com o reinado, eu só quero a tua presença. Não me fora, não retires de mim o Espírito Santo. Pode tirar o manto, pode tirar a coroa,
pode tirar o que for, mas não tira a tua presença. Sabe o que é isso? Motivação do coração. Davi amava a Deus. Então, ainda que ele tenha tido obras condenáveis, que são queimadas, a motivação do coração, o amor por Deus era uma obra de ouro. E ali então, irmãos, você vai ver Davi no espírito, buscando a Deus. E Saul estava onde? Saul estava no ego, na alma, preocupado com a honra própria. Essa é a diferença. Para resumir para você, eu tenho pouco tempo agora. Essa é a grande diferença. Obras de ouro, prata, pedras preciosas são feitas por aqueles que andam no espírito e fazem em espírito, não se preocupando com as demais coisas. E as obras que são queimadas, elas são feitas na alma. E veja você, por que a fama de Davi correu? Porque ele não buscava fama. Por que a fama de Jesus correu? Porque ele não buscava fama. Tem hoje pessoas íntegras, idôneas do Senhor, que a fama correu, que são pessoas que pregam a palavra, que fazem a obra no Espírito, se tornaram famosos, mas isso não sobe, isso não torna a motivação de vida delas. E tem outras que se perdem, acaba fazendo disso uma motivação de vida. Então perceba uma coisa, você quando estiver servindo, estiver fazendo, não se importe com quem está à direita ou à esquerda vendo, importe-se que o Cordeiro está vendo. Ah, mas ninguém me conhece na terra, mas Jesus te conhece. O que importa é o seguinte: você é aquela pessoa que dobra os joelhos, que ora em espírito, quando começa a buscar, Ele vem. Você é aquela pessoa que o adora em espírito, você é aquela pessoa que se prega, está pregando em espírito, porque vai ter muitos também que o Senhor vai reconhecer, é claro, e vai dizer: vinde a mim, benditos de meu Pai, para o reino que eu vos tenho preparado. Digo para vocês, uma grande multidão de pessoas anônimas na terra, que o nome nunca foi conhecido, nunca foi mencionado, vai estar, vai ter os famosos que mantiveram a direção correta também, todos estarão ali recebendo de Jesus aquele abraço: vinde a mim, benditos de meu Pai, para o reino que eu vos tenho preparado. Coloca rapidinho para nós, 1 Coríntios 9, 25, diz assim, todo aquele que luta, a entrega das coroas, todo aquele que luta e de tudo se abstém, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós porém uma coroa incorruptível. Já viu atleta? Quantas coisas um atleta se abstém para se preparar para uma competição, para Olimpíadas? Os atletas de alto rendimento, eles sacrificam a saúde, porque o nível de treinamento deles é tão grande. Mas por que eles fazem isso, irmãos? Porque eles têm um alvo. Inclusive aquela coroa olímpica, né? Aquele símbolo da coroa olímpica, que tem aqueles, acho que são louros em volta, tipo de uma folha. Aquilo era tão almejado, os atletas sacrificavam o que precisasse. Aqui vai uma reflexão para nós. Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. O nosso alvo não é terreno, irmãos. Falando sobre isso, sobre dor, eu lembro de uma vez, olha que eu nem era atleta de seleção de nada, não. Período que eu jogava basquete, eu me lembro que eu fui interceptar uma bola e eu estendi a mão, e no momento que eu estendi a mão direita, esse dedo aqui, a bola veio e envergou o meu dedo, e eu escutei clec. Quando eu escutei clec, eu não conseguia mexer o dedo, eu falei: quebrei. Eu parei de jogar naquele momento? Não. Eu cheguei e falei para o técnico: tá doendo. Ele falou: põe tala, vai embora. E um pouco eu corria, um pouco eu esticava a mão, outro tala. Não tinha nem como arremessar, mas estava lá. Então o que é isso? E o dedo ficou torto, ele é meio arcadinho até hoje. O que é isso? Isso é uma determinação, uma meta, não é? Agora vem cá, se a gente às vezes faz isso por uma coisa terrena, olha lá, o jogo acabou, eu nem segui carreira, só fiquei com o dedo arcadinho para provar que eu estou falando a verdade. Agora, eu vou deixar de fazer para Deus? Eu vou deixar de passar dos meus limites para Deus? Se por outras causas terrenas, fúteis, eu passei.
Então nós devemos sempre nos lembrar. Quando a Bíblia fala em coroa, as coroas incorruptíveis, o nosso trabalho, a nossa obra aqui na terra é para alcançar coroas incorruptíveis. E deixa eu dizer uma coisa para você: por mais que a nossa motivação seja correta e que de repente o Senhor pegue qualquer um de nós e faça como fez com Davi, a fama cresça e aquela coisa toda, tudo isso aqui da terra não chega ao mínimo para compararmos com aquilo que existe lá no céu para nós. Então o nosso foco tem que ser esse. Há repercussões, consequências na terra, que ele falou: olha que legal o que você está fazendo, vai estar sendo uma bênção, aleluia, glória a Deus. Mas o alvo maior é lá no céu, a minha alegria maior. Eu vou encerrar, eu tenho os tipos de coroa, mas não vai dar tempo de eu te falar. Deixa eu falar uma coisa, vou encerrar para você entender. Jesus, ele comissiona os seus discípulos e manda de 2 em 2. Os discípulos vão, irmãos, põem a mão, expulsam demônios, oram, enfermos são curados. Os discípulos vão vendo as coisas extraordinárias acontecendo, aí eles voltam para Jesus assim, maravilhados: Jesus, em teu nome os demônios saem, os enfermos são curados. Olha o que Jesus fala com eles: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Qual que é a marca maior de Satanás? Orgulho. Se você estiver esperto, olha a correlação direta. Eles estão chegando, nós fizemos, Jesus, nós fizemos. É errado ficar feliz porque a obra está acontecendo? Não. Mas o que Jesus já está ali orientando eles? Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Por quê? Porque se orgulhou. Aí Jesus ensina e fala assim: antes que a vossa alegria esteja no fato de o vosso nome estar escrito no livro da vida. Ou seja, irmãos, motivação do coração. Jesus está dizendo para eles: eu vou revestir vocês de poder. Ele não disse assim: eu vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões. Jesus está dizendo para os discípulos o seguinte: isso é só o começo das maravilhas que vocês vão ver, das maravilhas que vocês vão fazer. Lá na frente Jesus vai falar: obras maiores do que aquelas que eu faço vocês farão, mas estejam preparados. Que a alegria do Senhor, que a alegria da salvação seja maior no coração de vocês, para que no dia que vocês forem não acontecer nada, vocês entrarem numa cidade que ninguém crê, vocês tiverem que bater o sapato, sacudir o pó daquela cidade e sair sem um fruto ali, vocês também saiam felizes, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Irmãos, nós temos coroa de júbilo, coroa da vida, coroa incorruptível, e nós não vamos ter tempo de falar de cada uma delas, mas eu acho que o cerne da mensagem, que era você entender o que é o tribunal de Cristo, é quando sou chamado para o seio de Abraão, e lá eu vou aguardar as bodas do Cordeiro. E essas bodas são para quê? É para vivenciar o casamento com o noivo e para ser galardoado. Então, seja rápido, levante-se para servir ao Senhor. A igreja ainda está na terra, o Espírito Santo ainda está na terra. Dá tempo de você se dispor. Na mesma linha da mensagem da semana passada, essa mensagem está te chamando para dizer: eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida. Amém? Vou encerrar a transmissão aqui, a gravação, dando uma boa noite, que Deus abençoe quem vai assistir.